Mato Grosso já foi o fundo do mar. Isso há milênios, quando o nosso planeta ainda estava no processo de formação geológica. Muito bem. O solo do Roncador sofreu uma fortíssima compressão das águas do mar e ficou bastante compactado. Essa compactação provocou uma elevação de fricção atômica, gerando dessa maneira a vibração da região e diminuindo qualquer possibilidade de movimentos nas camadas subterrâneas do solo. Por falar em camadas subterrâneas do solo, lá no Roncador existe uma história bastante estranha e que envolve o desaparecimento do cientista alemão Oskar Luckner. Luckner, segundo descreve a própria mulher dele, teria desaparecido para ir morar debaixo da terra, entrando por uma das 9 embocaduras que levariam uma civilização que viveria debaixo da terra. O seu marido tinha uma teoria de que a terra... era oca. Que nós estamos vendo aqui, era oca. Era oca. Vamos... Esse globo que está aqui, ele serve também como instrumento de trabalho, palestra e de aulas, é isso? Isso. Como o palestrante era ele, eu não sei muito, mas eu vou te mostrar como que funciona, né? Sim. Então... Isso seria o corte da terra. Certo. Certo? Uhum. Aqui, produzida por terremotos, ondas produzidas por terremotos, enfim. Daí aqui vem... Ih, que bonito. Os continentes, Isso né? aqui é a largura dessa crosta para a gente chegar nesse vazio. Isso, é. Segundo ele, teria aqui 14 quilômetros, né, de distância para você chegar nesse vão. Uhum. E isso são continentes que estão dentro do interior da Terra? Isso. Essa é a teoria dele? Essa é a teoria dele, que estão dentro, né? Tá tudo... E tem mar? Tem. Só não tem... E o ar? E que bola é essa aqui? Tem ar também, tem ar também. Ela não é uma bola fechada, porque ela é aberta aqui, ó. E lá dentro habitam civilizações, é isso? Habitam civilizações. Aqui, alemão, entra aí dentro. Que pena que ele não possa nos dar uma palestra sobre isso. Pois é, só em outras dimensões, Enquanto a Terra não é descoberta no seu interior, nós vamos recompor isso que pertence a Teresa Luckner e que foi de Udo Oskar Luckner, um dos intelectuais interessados na descoberta de coisas novas. Acredite quem quiser. Da minha parte, eu só confirmo que Roncador é uma região belíssima. Debaixo da terra, não sei, eu não fui lá. Sei lá, de repente pode até ter, não sei. Nunca vi, eu nunca vi, mas não duvido. Não. Só coisas de revistas, jornais, entrevistas, essas coisas. ETs? Ah, eu acho que não. Coisa acima, no espaço, acredito que exista. Aqui na Terra, entre nós, não acredito. Você e o seu marido Udo vieram para cá há quantos anos atrás? Nós viemos há 27 anos atrás, que nós chegamos em Barra do Garça. Atrás de quê? Atrás de Fawcett, né? E mundos subterrâneos. Embocaduras dos mundos subterrâneos. Encontraram? Encontramos. Que embocaduras vocês encontraram? Como é que é? Nós encontramos mais para frente, daqui 480 quilômetros, nós encontramos a entrada. Só que hoje essa entrada já não existe mais, porque os fazendeiros, né, entraram e derrubaram tudo, acabaram com aquele local. Mas existem outras embocaduras, né, não físicas, no etérico, mas elas existem. Aqui mesmo tem uma. Mas precisa acreditar. Precisa acreditar.
E aí, o seu marido veio na pesquisa do Fawcett? Veio em busca dos mundos subterrâneos e atrás das histórias de Fawcett. E você já conhecia ele? Quando ele veio? O meu marido? Sim, não, viemos quando ele juntos. veio, vieram juntos. Sim, só que ele veio da Europa, né? Ele veio. Sim, mas ele Suécia. chegou a ver a cidade subterrânea? Chegou. E se comunicar com as pessoas lá? Sim. Que ele conta que Em são físico. como? Em físico? Sim. O que ele contou? Como era esse relacionamento dele nesse lugar subterrâneo com as pessoas? Esse lugar subterrâneo, onde as pessoas estão, são seres super inteligentes, com uma inteligência muito mais avançada que a nossa, com corpos não físicos, mas corpo sutil. E como é isso? É um corpo que para nós parece igual, mas não é. Eles não dependem do que nós dependemos aqui, né? De comer, comidas, dormir, essas coisas. Eles já têm um nível tão superior que eles não precisam, mas isso já são coisas só para nós mesmo. Então, ele teve um relacionamento com esse povo de baixo da terra. Sim, ele era vidente, né? Então ele ele curava as pessoas e trazia conhecimentos lá de dentro. Ele conversava com esse povo lá? Bom, é o que eu estou te falando, ele trazia conhecimentos novos, né, aqui para nós, tanto conhecimentos na área de cura, científica, alguma coisa diferente. Bom, por exemplo, o câncer, né, até hoje ainda não há cura, né, e ele já naquele tempo ele curava as pessoas com conhecimento naquele de tempo, lá. você diz quanto tempo? Bom, porque ele faleceu tem 12 anos, né, e quando nós chegamos aqui, isso faz 27. 27 anos. Você não foi na cidade junto com ele? Não, eu fui até a entrada da cidade e daí depois, com o meu corpo físico, eu não fui. Eu fui com o corpo etérico. Quer dizer, em sonho, pensamento? Sim, eu fiquei na montanha e da montanha eu fui. Ele foi em físico e eu não. Eu fiquei na montanha. O meu físico ficou na montanha, eu só fui no corpo etérico. Se existem ou não, se aparecem ou não, os extraterrestres continuam a atiçar a imaginação da humanidade. Quantos filmes e seriados já foram produzidos sobre guerras interplanetárias e raptos misteriosos? Aliás, existe até o termo abdução, que significa ter sido raptado por algum extraterrestre. O que você faria se visse um objeto voador não identificado? Seria possível identificá-los? Muitas dessas visitas chegam a deixar marcas no solo. Outras misturam relatos assustadores que chegam a parecer delírios das supostas testemunhas oculares. Tudo isso não é mesmo incrível e extraordinário? Você está vestido de Arquivo X. Investigador autorizado do Arquivo X Brasil. no Brasil. O que significa isso? Bom, o Arquivo X ele Não, o que significa isso, investigador autorizado? Ah, Você está autorizado a fazer o quê? a participar do clube. Nesse caso, Que clube? o Clube Arquivo X Brasil é um clube que congrega os fãs do seriado Arquivo X. Suponho que são pessoas que acreditam e gostam e estudam essas coisas como Exológicas, estranhas. ficção científica, Exato. futurologismo. Exatamente. É isso mesmo.
esse ET está fazendo aqui? Pois é, esse ET aqui é a nossa mascote. Ela é chamada no Clube de Frederico. Ela é mascote porque foi desenvolvido especificamente para um evento, uma convenção de ficção científica. O professor Flávio Pereira, que é um expert em ufologia, deu uma palestra sobre o caso Roswell e sobre, na verdade, a ufologia histórica. E ele era... Só para que a gente relembre as pessoas, o caso Roswell... O caso Roswell foi um caso que completou agora 50 anos, onde um objeto voador não identificado, aparentemente um disco voador, caiu no Novo México e até hoje o governo americano tem tentado esconder isso da população. He knows you're here. I thought this was mirrored. It is. More of them are coming. What do you mean? Different ones. Not like him. Many different races. Different species. They're coming. Cresce muito a ideia de que existe a vida em outros planetas? Sim. Na verdade, hoje eu acho que a comunidade científica nem considera mais a possibilidade de não haver vida em outros planetas. Ela é matemática e biologicamente certa. A vida existe. Quanto a isso, não há dúvidas. Eu estou vendo ali uns uniformes. Você tem um uniforme do Star Trek. Isso, Star Trek, uma série muito famosa de ficção científica, Jornada nas Estrelas. Dr. McCoy? Aye, sir. Mr. Scott? Aye, sir. Uhura? Aye, sir. Chekhov? Aye, sir. Sulu? Aye, sir. Na verdade, eu sou um dos fundadores da Frota Estelar Brasil e agora da Federação Trekker Internacional. Dentro da sua competente inteligência, o que te remete à ideia de que você esteja num caminho que não seja tão ficção e nem tanta fantasia? Isso é importante. Essa é uma pergunta-chave. Muita gente acredita nos discos voadores como acredita, por exemplo, em Deus. É uma coisa diferente. Na verdade, ufologia é uma coisa que você tem que o tempo todo colocar uma grade de proteção para filtrar tudo que chega. Você tem que ser muito rígido quanto ao que acontece, né? Para aí dizer, não, isso é uma coisa real ou isto não é real. Por exemplo, me dê um exemplo de coisa real. O caso Varginha. Eu fiz uma matéria lá, você acredita que aquilo, quer dizer, aquela sequência toda de depoimentos conduz à verdade de que realmente deixaram lá um ser? Aquela sequência toda de depoimentos conduz à verdade de que lá aconteceu uma coisa muito estranha, em que um ser foi visto, quanto a isso não há dúvida, foi capturado, não há dúvida. Agora você parecido com esse até. Alguma coisa assim. Aquele lá, na verdade, tinha o que as meninas definiram como chifres, né? Mas com as características de um alienígena, embora elas tenham dito que viram o diabo. Na verdade, nas entrevistas, elas sempre falam diabo. Forte, às vezes estufado, marrom, assim, corpo todo, parecia que tinha passado sabe, cara, tudo molho, suado, óleo, o suado a gente vê que é suado, tava com óleo no corpo. Brilhava. E um pé desse tamanho. Careca. Os olhos dele eram vermelhos, com os negócios na cabeça. Ai, olhando de longe, assim, dava a impressão de ser uma bolha, um caroço. Implantes? Isso é um documentário muito interessante feito sobre implantes descobertos em pessoas. Para quem não está acostumado com ufologia, implantes são pequenas peças ou pedras ou pequenos objetos encontrados no corpo de pessoas supostamente abduzidas. Existe uma outra corrente que diz que quem coloca parte desses implantes são os próprios governos. Né? Para quem assiste Arquivo X, está acostumado com essa ideia de conspiração governamental. Um departamento do governo executou esse relatório, que tem 19 páginas. Que diz o quê? Que diz que a CIA mentiu em metade das investigações que fez sobre objetos voadores não identificados. E é o próprio governo que diz isso. Isso está no site oficial do governo americano. Você tem aí o site. E é uma coisa muito curiosa. Quer dizer, isso prova que o governo mente sem razão aparente. Vamos ver uns filminhos? Vamos, sem dúvida. Essa é um desenho
do que seria a Área 51 nos Estados Unidos, uma das entradas da Área 51, que é uma área, uma central militar americana, que é uma área segundo a qual muitos OVNIs são vistos. Essa é a fronteira da base militar, da Área 51, onde dia e noite pessoas estacionam os carros, ufólogos, pesquisadores diversos, cujo objetivo é saber o que acontece ali. Essa é uma imagem da Área 51. Olha só os objetos fazendo... Você não pode entrar na Área 51? Não, você não só não pode, como é o único lugar nos Estados Unidos onde, se você atravessar a área militar, você pode ser morto. Aquelas pessoas gravando viram isso. O governo volta e diz, não, ali não tem nada. Esse aí são os círculos que ocorrem nos Estados Unidos, ocorrem na Inglaterra. Tem uma história de dois velhinhos que teriam feito isso, mas isso acontece desde 1800. Aqui, esse vídeo durou um bom tempo, tem uma criança gravando, ela e a mãe. Esse objeto ficou mais de 30 minutos no ar, subindo, descendo. Então, não era uma estrela que fica parada ou segue um curso. Quem está gravando? É um garoto com a mãe, né? Depois o pai chega. Esse objeto vai desaparecer daqui a pouco, simplesmente vai sumir, né? Ele ficou um bom tempo, sumiu. E olha que caso curioso, em que o rapaz ia gravar a esposa, 3 pontos, de dia, ele não olhou, ele não viu isso, em nenhum momento. Ele foi gravando, ele só viu isso em casa. Ele vai repetir a cena, veja, pelo tamanho, pela posição, é um triângulo equilátero. O que coloca uns problemas graves. Não dá para ser avião facilmente aquilo. Here he comes now. Este filme de Jornada das Estrelas, uma civilização extraterrestre vem à Terra, volta à Terra, um ser alienígena, para conversar com a criatura que representa a Terra. Curiosamente, não somos nós, são as baleias. Como isso acontece no século 24, não há mais baleias vivas. Então a criatura começa um ataque à Terra, já que a civilização que ela veio visitar não existe mais. Uma área de cerrado, né, com capões de mato, muitas várzeas, muita coisa, né. Encontramos uma área imensa com cacos de panela, sinal que aquilo lá, num passado remoto, antes dos Cervantes, deve ter tido uma outra aldeia lá, desaparecida. E todo o misticismo que gira em torno da Serra do Roncador, você acredita? De pessoas eu não acredito, não. Eu já naquela época, hoje naquela área da Serra do Roncador tem 90 fazendas. E tem nada menos, nada mais do que 300 quilômetros de asfalto. Cortaram aquela área pelo caminho que nós deixamos, cobriram com asfalto. Então, se houvesse alguma coisa, tinha se revelado. Agora, existe uma seita eubiose, que nas margens do Rio das Mortes, onde começa a área do Roncador, a margem direita de quem desce o rio, tem uma igreja feita por eles, é onde eles se reúnem, fazem suas preces, fazem a... E eles creem que existe uma cidade subterrânea na Serra do Roncador. E Fausto dizia que Fausto sentia a mesma coisa. E o objetivo de Fausto era alcançar aquela área. Mas ele morreu muito antes de chegar lá. Fausto entrou a cavalo na Chapada dos Guimarães. Até que ele encontrou um rio. A Chapada dos Guimarães está aqui. Ele encontrou um rio que fazia isso. A Serra do Roncador está aqui. Ele encontrou um rio que descia. Na cabeceira desse rio morava um índio chamado Bacairi. E tinha uma missão protestante. O pastor lá chamava-se Jung. E o Jung falava a mesma língua dele. Era americano. E o Jung arranjou 2 índios que acompanhassem Fausto descendo o rio Curizeiro. Ali era uma aldeia dos índios Nauquá. Os Bacairis foram até lá, eles se davam bem com o Nauquá. Entregou Fausto para os Nauquá. Fausto perguntou para eles como é que ele fazia para chegar naquela direção. Da serra. Mas o índio nem conhecia a serra. Os índios disseram que ele podia ir descendo o rio Curizeiro. O rio Curizeiro faz isso. O Fausto estava aqui.
eles escalaram um sujeito chamado Camalive para levar Fausto aqui. Então Fausto estava ali se preparando para atravessar a Lagoinha, pegar a serra e teria que andar pelo menos uns 150, 200 quilômetros até chegar na serra. Mas ele não chegou, ele atravessou a Lagoinha. Quando ele subiu a barranca para chegar na serra, quando ele subiu a barranca, os índios mataram. Você nunca viu um disco voador? Não, meu irmão viu. Seu irmão viu? Cláudio viu. Viu no rio Xingu, lá embaixo, no Diauarum. Lá o Cláudio saía toda madrugada para caçar. E numa dessas saídas ele encontrou no campo de pouso um disco parado assim a uns 10 metros de altura. Você acha que é só um misticismo que foi criado? Misticismo, pode ser que eu tenha, se tiver alguma coisa, ainda não foi desvendado nada. E eu não acredito que haja uma cidade disso, né? E muito menos alimentando o disco voador, né? Sai um disco voador no meio da terra, por quê, né? Conta mais coisa, Tereza, dessa experiência do seu marido. Aproveitando que nós estamos aqui nesse bote bonito. O que você quer saber? Eu sei que ele faleceu sabendo que ia falecer. Sim. Né? Depois de ter encontrado a cidade subterrânea. Isso é uma coincidência ou o que você acha? Ah, sim, ele já sabia, né, que ele ia desencarnar, mas ele cumpriu o trabalho que ele veio fazer, né, que era de divulgar para o mundo, os mundos subterrâneos, divulgar a Serra do Roncador, e isso ele fez muito bem. Com os livros dele? Com os livros dele, muito trabalho também de pesquisa, deu muitas palestras, né, deu palestras em Brasília, São Paulo, ele deu, né, então ele passou, o que ele veio fazer aqui na Terra, ele cumpriu. Agora, como é que ele veio parar no Roncador? Ele saiu do Tibete? Ele saiu já do Tibete e direto para o Roncador, porque ele sabia que aqui ele tinha uma missão. A missão dele dessas divulgações de Mas alguém disse para ele vir para o Roncador? Os lamas do Tibete falaram para ele. Quando você e seu marido entraram aqui nessa serra, vocês entraram por onde? Bom, naquela época era tudo mata virgem, né? Nós entramos pelo lado direito da montanha, né? Que aqui nós estamos do lado esquerdo. Ah, você veio pelo outro lá, né? Quantas cidades o Udo falou que viu? 7. Subterrâneas, 7? Sim. E todas parecidas, é? Não. Não. Tem diferença de uma para outra? Sim. Tipo que, como é? Como é que era? Bom, além de ter diferença das estruturas, né, os seres, a evolução de cada cidade é diferente. Mas são todos mais evoluídos que a gente? Todos. Com certeza. E como é que vive debaixo da terra sem ar, como é que faz? Mas lá é um mundo à parte, totalmente diferente desse nosso, que tem ar também. Né? Não sei como é que se explica, mas é um mundo subterrâneo que tem aberturas, tem sol, tem as mesmas coisas, né, que nós temos aqui, só que as deles melhorada, né? Tudo não é como nós aqui suamos, essas coisas assim, né? Eles têm tudo diferente, mas as mesmas coisas. Eles não são gente como nós. Eles não usam esse corpo nosso, esse corpo que sua. Eles têm um corpo mais sutil, mas tem a nossa aparência. Lógico que são mais altos, né? Tem alguma boca de entrada que você falou para mim? Vamos encontrar uma mais para frente. Então me avisa quando chegar lá perto. Tá com Vamos levar posição? Ele na caverna? Vem comigo? Então vem. Na caverna do Novaes? Bora.
Vamos lá, que faltam só 300 metros. Metros. Opa, olha ele ali. Chegamos. Vem ver, alemão. Olha lá o totem lá. Esse totem, quando a gente olha lá da estrada, parece um índio, né? Tereza, tomando conta aí do Vale do Araguaia. E tem uma história dessa, não tem? Tem, realmente. Tem muitas histórias aqui do lugar, né? Inclusive tem luzes que acompanham os carros, né, Mauro? Acompanham os caminhões, ela sai daqui e vai até um certo pedaço acompanhando. Por várias pessoas, né? E realmente aqui existe um templo sagrado, né? Lógico que a gente não vê. Mas ele existe aqui. Aqui é um grande templo, sabe? Missão cumprida.